E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, transitividade verbal. Então, vamos lá, Tigrada. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-o como transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Ou seja, gente, a relação estabelecida entre verbos e os outros elementos da oração. Então, vocês já aprenderam que as frases são compostas por classes gramaticais e essas classes gramaticais, cada uma delas vai desempenhar um elemento dentro da nossa oração. Lembrando que uma oração é uma frase que contém pelo menos um verbo, certo? Então, nós estamos falando da relação que o verbo, essa classe gramatical específica, vai ter com os outros elementos, tá? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó. Nossos pais viajaram, ponto. Nossos pais planejaram a viagem, ponto. Nossos pais gostaram da viagem, ponto. Vejam, pessoal. São informações diferentes. Vejam, tudo começou com nossos pais. Nosso, pronome pessoal. Pais vai ser substantivo. Viajaram, planejaram e gostaram vai ser verbo. Esse a, ele vai ser um artigo, viagem vai ser substantivo. Esse da é uma preposição e esse viagem é um substantivo. Então vejam, tenho ligações diferentes, ó. Viajaram, ó, a relação desse verbo. Planejaram, a relação desse verbo. E gostaram, a relação desse verbo. Tranquilo? É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima contam com os termos das respectivas orações é diferente. Ou seja, não é porque eu tenho verbo e ambos estão na terceira pessoa, ó, viajaram, planejaram e gostaram, que a gente vai ter a mesma relação. O sentido do verbo viajaram na primeira oração, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo, ou seja, ali terminou. Quando eu olho aqui para a minha frase, nossos pais viajaram, ponto. Veja, eu tenho um ponto aqui. Eu não preciso complementar essa informação, eu simplesmente vou deixar seguir, eu não preciso complementar. Agora, por outro lado, os verbos planejaram e gostaram na segunda e na terceira oração necessitam de mais de um termo para complementar seu sentido. Ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. Subordinação? Como assim subordinação, professor? Quer dizer que agora eles vão ser subordinados, ou seja, eles vão depender de outro termo para ter sentido. Então, se eu parar a minha frase ali, eu preciso complementar. E a transitividade do verbo ela está intimamente ligada com o complemento verbal, que depois nós também vamos ver assim como o objeto direto e o objeto indireto. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição, o que é a preposição? Preposição também é uma classe gramatical. Preposição é a classe gramatical que liga termos dentro de uma oração, dando sentido à nossa frase, certo? Entre o verbo e os seus complementos. O verbo vai ser classificado como direto. Então, quando acontece sem uma preposição, o meu complemento, o meu verbo vai ser transitivo direto. Se logo após o meu verbo, depois do verbo, tem o complemento. Se esse complemento estiver ligado ao meu verbo sem preposição, ele vai ser objeto indireto. Spoilers, se ele tiver preposição, ele vai ser um objeto indireto. Celton? Quando nessa relação há a presença de preposição entre o verbo e os seus complementos, ele vai ser classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentimento do verbo não depender de nenhum complemento, então ele vai ser intransitivo. Quando o meu verbo não precisa de complemento, ele é intransitivo. Não precisa de complemento? Intransitivo.
precisa de complemento, ele pode ser dois. Ou ele vai ser transitivo direto, ou ele vai ser transitivo indireto. Se ele precisar de preposição, ele vai ser transitivo indireto. Se ele não precisar de preposição, ele vai ser transitivo direto. Tranquilão? Então, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, que a gente vai chamar de VTD, transitivos indiretos, VTI, verbo transitivo indireto, transitivos diretos e indiretos, que vai ser o VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou intransitivos, chamados VI, tá bom? Verbo transitivo direto vai ser o nosso primeiro aqui, que a gente vai se divertir com ele. Verbo transitivo, transitivo porque precisa de um complemento direto, direto porque ele não precisa de preposição para se ligar ao complemento. Ele não derrubou o meu livro. Ele, pronome, não, advérbio, derrubou, verbo, meu, pronome, livro, substantivo. Então, o complemento de derrubou vai ser a palavra meu livro, certo? Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar. Como assim? Vamos ler sem a parte final. Ele não derrubou. Imagine que eu chego para você e falo, ele não derrubou. Você vai olhar para mim e falar, não derrubou o quê, professor? Vejam, ele precisa de um complemento. Tranquilão? Perceba que ao desmembrar o verbo e o complemento, o verbo permanece com o sentido incompleto, ou seja, que ele precisa do complemento dele aqui, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito, um outro termo, ou seja, eu preciso complementar esse sentido, tá bom? Ele não derrubou. Veja, eu coloquei até reticências ali. Por quê? Reticências indica a interrupção de um pensamento. Então, como eu coloquei essa reticências aqui, a gente já vê, tá faltando uma informação. Eu preciso complementar. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Tranquilão? Agora, observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário que nós venhamos a ter um complemento verbal. Ele não derrubou. Não derrubou o quê, gente? Se eu precisei colocar esse o quê e ele tem uma resposta que vai ser o livro, eu preciso dar esse complemento para ele. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento ele é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo ele é um VTD. Veja que aqui, o que, nenhum dos dois é preposição. Os elementos que tem depois dele não são preposição. Então, se eu não tenho uma preposição, meu verbo precisa de um complemento, verbo transitivo. Não precisa de preposição, verbo transitivo direto. Vejam que esse o que, eu já posso, a partir dele não tem preposição aqui. Eu já sei que fica mais fácil fazer dessa maneira. Tranquilo? Olha outro exemplo. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu preciso de um complemento. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Consegui responder essa pergunta? Consegui. Uma bicicleta vai ser o meu complemento. E ele é um verbo transitivo direto. Beleza? No caso aqui, comprei vai ser um verbo transitivo direto. Agora nós vamos ver o verbo transitivo indireto. Tranquilão? Ela necessita de sapatos novos. Perceba que ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com o sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação, ou seja, quando eles dependem um do outro para ter sentido, dos termos da oração. Ela necessita. Uma dica, pessoal, os verbos transitivos indiretos, a preposição já vai estar logo depois dele, porque quem necessita, por exemplo, necessita de alguma coisa. Certo? Então, na estrutura dele, a preposição já vai estar ali. Então, eu já sei que vai ser um verbo transitivo indireto. Ela necessita.
Então, faltou aqui informação. Por esse movimento dos sentidos para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Por quê? Porque eu preciso complementar essa informação. Agora, vamos ver a diferença da pergunta feita ao verbo. Lembra que na primeira a gente fazia o quê? A gente vai perguntar de quê? Veja que a pergunta aqui já contém preposição, a preposição de. Então, se ela já contém a preposição, eu não preciso fazer essa parte aqui. Se ela já contém a preposição, opa, eu já sei que ele é um verbo transitivo indireto, eu sei que o meu complemento precisa de uma preposição. De sapatos novos. Então, ó, ela necessita, quem necessita, necessita de alguma coisa. De que ela necessita? De sapatos novos. Então, esse complemento está ligado aqui por meio de preposição. Que preposição? Olha o de aqui, pessoal. Ele é a minha preposição. Se a letra D é a minha preposição, vai ser essa parte, tá bom? Nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento. Uma transitividade indireta, porque ele precisa de preposição. Assim, ele vai ser um VTI. O que é um VTI? Um verbo transitivo indireto. João gosta de Ana. João gosta de quem? Ó, o de aqui, ó. O de. Já está na estrutura. Eu acredito na bondade. Eu acredito, quem acredita, acredita em alguma coisa, na bondade. Na é uma preposição. Então você tem que saber quais são as preposições para que a gente consiga dar sequência aqui, beleza? E chegamos ao verbo transitivo direto e indireto, pessoal. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, bi de dois, tá? Então, se ele tem uma transitividade, significa que ele precisa dos dois complementos, certo? São verbos que vão precisar de dois complementos, sendo ele um direto e um indireto. A relação de subordinação, ou seja, de dependência com os seus complementos, ocorre de forma direta e indireta. Olha aqui, ó. Então eu vou precisar de dois complementos, sendo eles um sem preposição, que ele vai se dar forma direta, e um na forma indireta, outro sem preposição. Ao mesmo tempo, então, ó, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Então, quem dá algo a alguém, certo? Então, olha lá, minha mãe deu um brinquedo. Esse é o meu primeiro complemento. Um artigo, brinquedo, substantivo. Meu primeiro complemento não tem preposição. Então, é o meu objeto direto. Ele vai ser o complemento daqui, ele vai ser transitivo direto. E ao meu irmão, ao é preposição, meu é pronome possessivo e irmão é substantivo. Ao meu irmão é o segundo complemento do verbo deu. E ele precisa do pronome ao. Se ele precisa do pronome, se ele precisa da preposição, ele vai ser o quê? Ele já vai fazer o papel do meu segundo complemento, que tem preposição, vai ser transitivo indireto. Perceba que o verbo necessita de duas perguntas. Então, minha mãe deu o quê? Um brinquedo a quem? Ao meu irmão. Tranquilão? A primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. Já a segunda pergunta, com a presença da preposição a, que é o ao, é a fusão da preposição a mais o artigo o, vai formar a preposição ao. Caracteriza a transitividade indireta. Pedro agradeceu o adiantamento, ó, quem agradece, agradece alguma coisa. O adiantamento, a quem? Ao diretor. Esse ao, a quem ele vai ser o ao vai ser a preposição. Tranquilão? E, finalmente, as atitudes dos verbos que contêm sentido completo, ou seja, que não possuem necessidade de complementos verbais, pessoal. Meu pai voltou, eu me casei e a criança caiu. Veja que todas essas frases têm sentidos completos. Como elas já têm sentidos completos, elas não precisam de um complemento, pois elas já se bastam. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.